Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. A convidada de hoje é a Marcela. A gente vai falar um pouquinho sobre história na USP. E só antes, óbvio, dela se apresentar, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, tudo isso que vocês já estão cansados, careca de saber. E é isso. Marcela, brigadão por topar gravar o episódio. Ai, eu que Até o agradeço. horário, a gente tá gravando super cedinho, pelo menos pra mim, num sábado, muito cedinho. Sábado antes do E, meio-dia é cedo. não, pelo amor de Deus, é madrugada. Marcela, se pudesse apresentar um pouquinho pra galera, por favor. Claro. Eu sou a Marcela, eu tenho 23 anos, eu sou formada em História na USP São Paulo. São 5 anos de curso, eu sou de Campinas, eu fui para São Paulo para fazer faculdade. E hoje em dia eu moro em Ribeirão Preto, que eu tô fazendo Caraca. pedagogia na USP Ribeirão. Caraca, uspiana de alma. Eu gosto do formatão da USP, assim, né? Eu acho que já fiz 5 anos ali, já me acostumei. E foi mais Ah, já. fácil passar em pedagogia do que passar em história. Então, Caraca. Já pegou todo o esquema também, né? De como que. é. Isso é uma coisa engraçada, porque eu fiz tudo de novo, né? Eu não fiz reingresso, eu fiz FUVEST, blá Nossa, blá prestou blá. vestibular. E Caraca. aí, eu tava super nervosa, assim, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não estudo nada, né? De física, química, matemática, enfim. E assim, quando as pessoas falam, não, quando você faz vestibular a segunda vez, você tá com outra cabeça, e blá blá blá, realmente é verdade. Você vai fazer a prova muito mais tranquilo, se tudo der errado, você já fez outra coisa, sabe? Você Parece tira, que, né? Esse aham, a peso, você sensação, tira esse peso. exato, com 17, né, 18, 17, 18 anos, parece que ou você faz aquilo ou você faz aquilo, porque não tem outra opção. E realmente não tem, assim, né? É uma pressão de você tem que entrar na faculdade. Agora, quando você vai de novo, parece que dia normal, sabe? Você tá lá, você fez. Eu acho que, assim, eu nunca prestei depois de ter feito uma faculdade. Eu prestei no meio ali, eu acho que eu, sei lá, tava no primeiro semestre de curso. O que eu imaginei, o que eu imagino que talvez seja, durante a faculdade a gente se ferra tanto com prova, que a gente meio que já, é só mais uma. Aham. Não, total. E tipo assim, que nem no meu caso, né? História, eu já sabia, inglês eu tenho. Português, muita interpretação de texto, assim, sabe? De coisas que eu lia a prova, eu olhava e falava assim, nossa, se eu tivesse 17 anos e tivesse super nervosa, essa aqui eu ia errar, sabe? De coisinha, assim. Mas geografia eu me dei mal, viu? É mesmo? Mas você chegou a estudar? Você fez, tipo, algum cursinho? Você estudou por conta? Como que foi? Na verdade foi assim, eu peguei as matérias essas que eu não via, né? Física, química, matemática, enfim, geografia também. Uhum. E aí eu cheguei para um professor, né? Inclusive eu peguei meus professores do ensino médio, peguei alguns colegas de faculdade também. Falei, olha, eu vou te pagar um aulão de 3 horas particular. Você tem 3 horas para me ensinar tudo de vestibular. Boa sorte. Aí eu peguei vários Caraca. sábados, assim, dias que eu não tinha aula. Foi mais no sábado mesmo. E aí foi, três Mas. horas de física, vai. O que que você acha que vai Caraca. cair? Ah, eu acho que vai cair trabalho, potência e, sei lá, E deu chuveiro. certo, né? E deu certo, graças a Deus. Caraca. Ô, Marcelo, e como que foi. Aliás, você tem algum apelido? Ou não? Posso Não, chamar de Marcelo mesmo? pode me chamar de Marcela. Lá na USP São Paulo, não sei se era uma coisa da USP São Paulo ou uma coisa da Fifeleste, né? Porque a história tá na Uhum. Fifeleste. Mas não tem muito esse costume, não, de apelido. Tá. Não, beleza, então vou chamar de Marcelo mesmo. Como que foi a escolha por história? Tipo, não é. Por não ser, acho que, uma opção tão comum, assim, eu imagino, né? Ainda Uhum. porque, querendo ou não, tem um preconceito, acho, às vezes até da própria família, fala assim, nossa, você vai fazer história, tem todo aquele negócio. Se você não fizer engenharia, medicina, direito, você vai ser uma pessoa Que vai se dar mal que. e. Exato, é. Então, como Exato. que foi pra você escolher o curso de história e até, tipo, era a tua primeira opção sempre? Então, eu sempre quis lecionar, eu sempre quis dar aula, eu sempre gostei muito desse ramo, eu sempre achei que eu me encaixava muito bem.
E aí, em determinado momento, eu fiquei entre. Eu falei, ai, tudo bem, eu vou dar aula. Mas na época eu não queria fazer pedagogia, porque eu achava que eu não ia me dar bem com crianças e que eu não ia gostar. Então eu pensei, ah, então eu vou para uma matéria, para uma específica, né? Uhum. E aí por muito tempo eu fiquei entre história e letras, né? Meio naquela assim, mas sempre gostando mais de história, só que letras você acaba tendo um pouco mais de mercado, aí eu fiquei meio nessa. E aí eu tive um professor de história muito bom no meu ensino médio que mudou muito o jeito que eu via as coisas e o jeito que eu achava que. E as coisas que eu achava que a gente deveria ensinar, sabe? Então ele sempre trazia Uhum. notícias, que são Que coisas massa. que meus outros professores de história não faziam. Tipo, ele, ao invés de pegar só a história passada, ele trazia a história presente também, né? Exato. E fazia várias conexões com as coisas, sabe? Ele Da fazia hora. questão da gente procurar mesmo notícia, não sei o quê, e ver que isso tinha a ver, ele trazia artigos. Então, isso foi muito importante para mim pessoalmente na época. Eu falei, olha, então acho que eu decidi e fui. Aí eu Massa. só entrei lá sozinha, pus negócio do vestibular. Minha mãe queria me matar. Minha Mas, família zero apoiou, zero apoiou. Mas eu sempre fui muito teimosa também. E é isso aí, aí eu fiz. Eu tenho uma tia-avó que me apoiou muito, que ela é pedagoga, né? Ela trabalha em escola. uhum. Então, por ela tava tudo certo e vamos aí. E Ô, o resto da Marcela, família rapidão. aqui. Só te eu pedir, você consegue levantar um pouquinho a câmera? Tá, Tá. tá cortando quase no seu olho. Assim? Aí, boa. Melhorou? Não, melhorou, obrigado. Tá. Mas, por exemplo, imagino que esse preconceito venha por uma, sei lá, às vezes não conhece o mercado de trabalho, ou acha que é só da aula, é isso mesmo? Como que é? Quais são as... É porque eu não sei também se tem a diferença de licenciatura e bacharelado, Aham. mas É, quais é são uma. as áreas de Hoje em carreira? dia eu vejo que é uma preocupação e realmente é uma preocupação, tanto é que eu tô na minha segunda faculdade, eu vou fazer pedagogia, porque eu gosto, mas um dos motivos também é porque realmente o mercado é bem restrito, assim. Só que é muito complicado também porque, sabe, ninguém chegou pra mim e falou, olha, eu acho que você não devia fazer por causa disso, 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 e não sei o que, era só tipo, faz direito. Então, Uhum. Já que você quer humanas, faz direito, era isso, né? exato, exato. Então, também não foi como se as pessoas tivessem me ajudado muito ali. Mas, Uhum. enfim, eu sinto que o mercado é bem restrito, sim. O que acontece, que eu vejo bastante, né, de meus, de colegas, enfim, você tem. Ah, só antes, você perguntou de bacharel e licenciatura, né? Isso. Algumas faculdades você entra ou no bacharel ou na licenciatura e você faz só aquilo. Na USP, Uhum. quando você entra em história, todo mundo entra no bacharel. E aí, em algum momento, se você quiser abrir a licenciatura, você pode. Aí, quando você abre a Tá. licenciatura, você ganha a grade da licenciatura, então você tem X matérias a mais para fazer. Uhum. Muitas das matérias, inclusive, são no prédio da pedagogia. Tá. E aí, enfim, você também tem o tempo ideal, né, que você tem que fazer, você não pode ficar 1 milhão de anos fazendo licenciatura. E aí você pode sair de lá com já os dois diplomas. Foi o que eu fiz, né, no caso, então eu tenho bacharel e licenciatura. Mas também tem muita gente que não abre a licenciatura. Então, a história, por exemplo, é um curso que bastante gente acaba fazendo como um segundo curso. O fato de ser numa universidade pública, né? Tinha bastante gente que fazia, por exemplo, direito na PUC e história na USP. Hum, Ou, enfim, sei caraca. lá. Né? Eu dividi apartamento com o tempo com uma menina que ela fazia administração pública na FGV e história na USP. Então, assim, ela não ia abrir licenciatura, por exemplo, Uhum. e ponto final, né? Então, enfim, eu acho muito legal que você tenha essa possibilidade lá, porque no final das contas, não é só dar aula. A grande maioria das pessoas, mesmo não querendo, acaba abrindo licenciatura, porque, como eu falei, né, é um mercado muito restrito, então ali Aumenta o leque, né, bloqueou, precisa pegar uma aula e é isso aí. Então a maioria das pessoas acaba fazendo os dois.
Agora, se você, não, quero fazer história, mas não quero dar aula, você pode trabalhar com museu, com acervo, você pode trabalhar com arquivos. Então, tinha um professor lá que ele foi por muitos anos o diretor do Arquivo do Estado, né, de São Paulo. Caraca. Então, você pode trabalhar com pesquisa. Então, tem muito pesquisador, assim, né? Você pensa, nossa, pesquisador, sempre pesquisador universitário, mas não necessariamente, né? Então, vamos supor, uma empresa quer fazer uma campanha aqui lá em São Paulo, então ela precisa entender como que a Nestlé chegou em São Uhum, Paulo. Contrato entendi. pesquisador, pesquisador consegue fazer isso. Muita família também, às vezes, contrata por fora para fazer árvore genealógica, etc, Pegar etc. passaporte italiano. Pegar passaporte italiano, exato. E aí, assim, tem também só que esse é muito, mas que eu achava muito legal, que tinha, inclusive, uma professora lá do departamento que ela fazia, que era consultoria para novelas. Eu acho que ela trabalhava na Record, mas Caraca. não tenho certeza, né? Pra fazer novela de Insira aqui. época? Novela de época. Então, nessa cena aqui, tal, tem um carrinho de mão. Ah, não, mas nessa época ainda não existia carrinho de mão, papapá. As Caraca. roupas das mulheres eram assim, assim, assado. Essa fala aqui, essa mulher da alta burguesia nunca falaria isso em público, Que porque X, bizarro. Y, Z. Que da hora isso. Então, mas assim, Imita acho que Garibaldi lá. aham, exato. Mas acho que assim, né, não sei se deu pra perceber quando eu tava falando, mas assim, é uma pessoa, Sim. né? Só É que. um pesquisador que vai fazer consultoria para Record, é um pesquisador que vai ser o diretor do acervo do Estado. E Então, dá isso é pra muito. trabalhar com turismo, por exemplo? Tipo, sei lá, se você fizer uma pós, dá pra. Porque assim, eu vejo Ah, muito que as viagens que eu fiz, geralmente que tinham guias e tudo mais, os caras manjam muito, tem que manjar muito da história também. uhum. Então, tipo, dá pra você fazer uma pós e a galera do turismo vai me matar agora, né? Achando que a gente quer roubar. É, Mas, tipo, dá pra, sei lá, você fazer uma. Não necessariamente uma outra graduação, mas ali você. Enfim, como que é isso? aham. Então, eu acho que dá sim. Eu acho que. Mas assim, tô falando da minha cabeça, porque eu nunca fui pra Uhum. essa área, viu? Eu sempre fiquei ali na educação. Sim, sim. Então, se eu falar alguma coisa errada também, pessoal do turismo, me desculpe. Mas, né, vamos supor, você faz uma viagem, aí você vai num. É que acaba sendo mais museu, né, no final das contas, mas você vai num museu ali de Ouro Preto, tal, tem um historiador, então ele pode acabar trabalhando com isso, fazendo a tour ali dentro, tal. A Uhum. viagem mesmo em si, papapá, o caminho, nananã, acaba É, sendo isso mais o sim. guia. Mas eu acho que dá sim para você ser contratado, né, ou terceirizado por uma agência de viagens para fazer essa parte mais turística, assim. Tá, que No massa. final do dia, acaba sendo mais escola mesmo, Uhum. porque pela quantidade de vaga e oferta, né? Então, Sim, e sim. isso é muito complicado também, porque que não sei o quê, né? Acho que todo mundo sabe que professor no Brasil é muito desvalorizado. Então, aquelas coisas também, né? Não, porque tem uma escola, um liceu lá de São Paulo que a hora-aula é R$ 80 a hora. Beleza, um puta salário. Mas é um Mas é um. professor carreirista que dá aula para todo o ensino médio, Aham. um professor carreirista que pega ali todo o fundamental, e eles trabalham lá 10 anos porque eles ganham R$ 80 a hora a aula, sabe? Ninguém vai querer sair de lá, Uhum. óbvio. Sim. Então é isso. E, e até entrando nessa onda, tipo, eu sei que a pedagogia é pra galera mais pequena, né? Pra criança, geralmente. A licenciatura em história, ela te permite dar aula pra quem? E o porquê de você estar juntando os dois? Você quer, sei lá, pegar dos 3 anos aos 17? Então, com a licenciatura em História, eu consigo dar aulas específicas, né? Então, seria ali, quando eles começam a ter um professor para cada matéria, então, a partir do Uhum. sexto ano, né? E aí pega todo o Fundamental 2 como aula de História e todo ensino médio, cursinho, aula particular, né? Então, seria esse pedaço assim, né? Do sexto ao nono. A pedagogia me Entendi. permite dar aula até o quinto. Então, pega todo o infantil, quinto ano, fora as outras coisas que também é um grande motivo de eu estar fazendo pedagogia, que é, né, no futuro,
uma coordenação, uma direção, essas coisas você Entendi. precisa ter pedagogia para fazer, Uhum. Pô, que da né. hora, interessante isso. É, Bom que sim. você acaba, tipo, acaba sendo investimento de carreira mesmo, né? Não necessariamente é só pra trabalhar em uma área, não. É tipo, Uhum. você pensa, que da hora, interessante. É, então, exatamente. E aí pra mim tá fazendo super sentido, assim. Aí no meu caso, eu super caí de paraquedas na educação infantil, porque eu, né, 2019 eu precisava de um emprego, de um Uhum. estágio. E aí, enfim, acabei conseguindo um na educação infantil e fui, né? Isso aí, estágio a gente faz. E eu simplesmente me apaixonei pela educação infantil. Eu acho que é daí você vai realmente começando a ver, sabe? Porque eu sinto que as pessoas têm muito essa visão da educação infantil que eles estão lá, né? E é isso. E eles não realmente aprendem coisas, enfim. Só que você estando dentro da educação infantil, você vendo a educação infantil, você começa a perceber que muita coisa que pra você, enfim, você acha que você aprendeu do nada ou só observando as coisas, alguém falou na sua cabeça até você aprender. Então, por exemplo, agora eu tô com uma turminha de 4 anos e todos os dias a gente fala os dias da semana. Tem a música dos dias da semana, tem a ordem dos dias da semana, e é isso aí. E todo dia eles erram. Se hoje é terça-feira, amanhã é, e tem um menino que sempre fala domingo, pra ele todo dia é sábado. Ele sempre fala, amanhã é domingo. E não é, entendeu? Gostei dele. Então, meio nessa, assim, tipo, sabe, é umas coisas que você não percebe, de coisas que você aprende, né? Então, fazer fila, pra gente é muito natural Uhum. entrar numa fila e ficar dentro da fila, e pra eles não é, né? Então, você É, tem tem muita que distração também, né? tem muita distração, você entender que quando você tá num lugar na sua fila, você não necessariamente pode entrar na frente da pessoa que Uhum. tá na sua frente. Quando É, você tem uma entra numa galera que fila, acha você que tem que ainda não entrar aprendeu atrás. isso. É, É. tem um pessoal que faltou aí na aula do, É. do Não, o Infantil pessoal, 4. o pessoal do trânsito aí também é bem. Exato. Né? Ô, Então, essas Marcela, coisas. Eu deixa, acho eu- muito deixa eu te legal. fa- É, Não, desculpa te cortar, acho que deu uma travadinha aqui, eu pensei que aham. foi Não, mal. só finalizei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu também sou de Campinas, né? E, pô, Campinas é uma cidade grande, mas, sei lá, não é tão grande como São Paulo. Então, como que foi pra você mudar, sair de Campinas e estudar em São Paulo, que é, tipo, porra, um negócio absurdamente diferente? E como que foi esse comecinho de faculdade pra você? Antes da gente começar a gravar, você tava comentando que a Atlética lá na FFLeste, né? Fefeleche. Você falou que a Atlética lá é unificada, então, tipo, como que é essa questão de é, pô, seu início ali como calouro, como bichete, e até Tá, se ambientar na cidade e na faculdade. legal. Então, eu sou de Campinas, eu fui para São Paulo e realmente é muito diferente, assim. Apesar de Campinas ser uma cidade grande, né? São Paulo é uma megalópole gigantesca. Acho que não tem nada, né? É a maior cidade da América Latina. Então, tipo, realmente, assim, não tem como. Eu queria muito, muito, muito sair de casa. Então, na época, eu Uhum. passei na USP, eu passei na Unicamp e eu Que da hora. passei na Unesp Assis. Aí eu É falei, eu não vou longe. pra Assis. Eu não vou pra Assis. Ponto final. Então, tchau, muito obrigada, Unesp. E eu não queria ficar em casa, eu não queria, sabe? Eu via alguns amigos meus mais velhos que, ai, não sei o que, tá fazendo ali, fica na PUC e continua morando com os pais. Eu não queria isso pra mim, né? Uhum. Eu achava que pra mim não fazia sentido. Então eu fui, peguei minhas coisas, fui, falei, não, vou pra São Paulo, vou morar em São Paulo. E assim, no começo, no meu ano lá a gente não fala bichete, a gente fala calouro. No meu ano de Uhum. calouro, meu pai morava em São Paulo, porque meu pai sempre trabalhou em São Tá. Paulo, mas assim, ele morava em São Paulo, tipo, né, tinha casa, né, meus pais então, moravam lá em Campinas, tinha as coisas em Campinas, e meu pai sempre trabalhou em São Paulo. Então, assim, em São Paulo, ele dividia apartamento com mais três caras que faziam o mesmo esquema. Então, Uhum. assim, não tinha como eu morar com meu pai, Sim, né? sim. E ainda Então, eu bem já. que era o que você não queria, né? Exatamente. E aí eu já sabia que não ia ser assim, né? Mas eu tinha meu pai lá, então, ai,
E aí, no meu primeiro ano, eu fui morar sozinha. Fui morar numa kitnet perto do portão da Vila Indiana, do Butantã. E assim, isso é uma coisa também. Como ninguém da minha família, a única pessoa da minha família que achou legal, porque foram duas brigas, né? Primeiro que eu fiz história, segundo que eu Uhum. quis sair de Campinas. Então, ninguém da minha Ainda família mais tava que você passou na Unicamp, né? exatamente. Então, assim, ninguém da minha família tava me ajudando com nada. Nada. Que nem eu falei, né? Eu tive uma tia que me apoiou, só que assim, né? Ela já, minha tia-avó tal, ela não tinha como me ajudar muito ali. Uhum. Só ali no apoio moral mesmo. Então, eu escolhi uma kitnet na Vila Indiana e assim, não consegui falar com ninguém, ninguém me ajudava, minha família não me ajudava, eu tinha 17 anos. Eu fui morar num lugar horrível, sinceramente, assim, hoje em dia eu olho pra trás, eu vejo, eu não moraria no portão da Vila Indiana mais. Se eu puder, que não sei o que, morar perto do metrô realmente é mais caro, mas então vai morar no Portão 3 assim, tipo, tem uns predinhos lá. Ali a Avenida São Remo tem uma comunidade, né? Comunidade São Remo ali do lado. Mas assim, nada tranquilo, nunca, sabe? Todo mundo mora um monte de estudante da USP lá. É um lugar bem tranquilo, assim. Nunca aconteceu nada comigo. Já tentaram, eu já vi mais casos de assalto ali na Vila Indiana do que no Portão 3. Então, enfim, aí eu tava nessa, né, na Vila Indiana, horrível. Então, foi bem complicado, assim, no começo. Mas, no final das contas, meu pai tava lá, né? Então, aquelas coisas, ai, sei lá, estourou a lâmpada. Precisa de um suporte, é. Precisa de um suporte. Essa semana eu preciso voltar para Campinas. Tipo assim, eu voltava de carro, Uhum. eu ia para São Paulo de carro, né? Então, nesse começo ainda eu penei, mas não muito, assim, meio penei, mas meu pai tava lá. Uhum. E aí depois eu fui acostumando, assim, meu pai cada vez menos, né? A gente foi meio precisando dele. Assim que eu tive a oportunidade, eu já fui dividir apartamento lá no Portão 3 também, então saí da Vila Indiana, fiquei um ano, não fiquei nem um ano, acho que fiquei uns 8 meses na Vila Indiana. E aí, no começo, a minha vida era muito ali, assim, porque eu ia a pé pra faculdade, eu fazia as coisas ali mesmo, né? As Eu festas, sinto barzinhos eram tudo ali perto? tudo Ou ali. As festas, inclusive, são dentro do campus. que da hora. Sim, Ah, essa eu parte acho. é muito legal. Ó, se não me falha a memória, eu não sei se você conhece o Fabinho Pardini. Acho que Você ele foi entrevistou o presidente. Fabinho? Pode Entrevistei. crer. Salve, Ele Fabinho. comentou que a cervejada acontecia entre os dois prédios, era alguma coisa assim. Aham. Lá na. Então, como eu falei, né, a Atlética lá é de toda a FEFELESH. Então, História e Geografia, que é o primeiro prédio, Uhum, Filosofia e Sociologia, que é o prédio do meio, e Letras, que é o último prédio. Normalmente, as cervejadas elas aconteciam no prédio da História e Geografia, que é o vão, porque uhum. Ah. porque o espaço é maior mesmo. E aí toda a comunidade estudantil acaba sendo lá, né? A salinha da Atlética, a salinha da bateria, acaba sendo lá, mas acho que por uma questão geográfica mesmo ali, do que coube. Então as coisas aconteciam lá, assim, sempre no meio da aula, no meio da aula, não, no entre aulas, sempre tinha, as cervejadas acabavam sendo ali. A Atlética vendia cerveja, bateria vendia cerveja. Você nem se pode estar falando essas coisas aqui, imagina alguém ver um dia. É, e as Expor, festas pode acabam usar, sendo. pode falar. E as festas acabam sendo lá dentro mesmo, assim. Que da Então, hora. e aí tem os lugares que são bons, né, de festa. Então, quando tem festa no vão, por exemplo, que é o vão da História e Geografia, eu amo festa no vão. Festa no na física, depende, né? Quando é ali embaixo, é bom. Se é lá em cima o som sai muito, não gosto. E aí vai, festa na arquitetura, muito bom. E O bom de assim ser vai. novão é que você consegue sair da aula, pega a chamada, já tá do lado, ou você Tá fica lá, a ali, festa na tá hora lá, que você vai a só desce a chamada, você. rampa. É, Essa mas. parte é muito boa mesmo. Não acredito que você entrevistou o Fábio, que coincidência. O Fabinho, eu conheci ele. Ah, junto com o Fê eu já conhecia, na verdade, que o Fê a tia dele é minha vizinha aqui. Hum, E o Fê eu já conhecia assim meio de vista, a gente brincou quando era pequeno, mas a gente foi embaixador do Popping junto, não sei se. aham, Aí eu o lembro. Fabinho, aí o Fabinho era também. Entendi, entendi.
E eu ia te perguntar uma outra coisa. Ah, além de Atlética, não sei nem se você chegou a participar de Atlética, mas quais outras instituições tem ali pra história? Você chegou a participar de alguma também? Eu era da bateria Manda-Chuva, um grande Pô, aí sim. abraço aí para o pessoal da Manda-Chuva, que saudades. Inclusive aqui em Ribeirão, eu falei para eles semana passada que eu fui para São Paulo, né? Semana passada, dar um peão. Uhum. Que o que eu mais sinto falta, assim, não sinto falta nenhuma de São Paulo, de trânsito, de não sei o quê, nossa, de tempo deprimente, assim, que você olha para fora, tá tudo nublado. A Não vida é sinto muito falta de corrida nada lá disso. também, né? Agora, sair da aula e entrar na salinha da bateria e ela tá cheia, assim, ó, nossa, isso eu sinto muita falta, muita falta, muita falta. Mas em Mas, Ribeirão não tem? tem, mas eu tô velha já, né? Ah, tá, entendi. Porque lá na Fiferest eu entrei no meu segundo ano, então na bateria. Então eu tinha 18 anos, tava ali e tal, não sei o que, uhul, batata do manda-chuva, e vai, ensaia, e papapá. Agora eu só quero fazer minhas matérias, chegar na minha casa, sabe? Então meio nessa. Mas lá tem a Atlética, tem a bateria, né? Aí tem o cursinho da Fefeleche, tem uma salinha lá, inclusive. Tem Cursinho os popular, né? coletivos. Oi? O cursinho popular, né? Isso, tem o cursinho popular Que da massa. Fefeleche. Muito legal, inclusive, o projeto. E aí tem os coletivos, né? Então tem o coletivo negro, tem o coletivo LGBT, e tem o Maria Bonita, que eu participei uma época também, que era o coletivo feminista da História e Geografia. Uhum. Tem os CAs, né? Cada curso tem o seu CA, então só Geografia, Sociais, Filosofia, Letras, enfim, cada um tem o seu próprio CA. E acho que é isso, assim, são os principais. E aí vai desenrolando, né? Então, uma época, não sei se tem ainda, mas tinha o fórum da FEFELESH, por exemplo, que um representante de cada uma das entidades ia lá para a gente falar sobre o espaço, cuidar do espaço aquário Que massa. e etc. Esse aí eu participei também. E era bem legal, mas o Maria Bonita também fez muita, muita, muita diferença na minha trajetória acadêmica. Mas a bateria manda-chuva tá dentro do meu coração, assim. Eu tenho uma opinião um pouco impopular quanto à bateria, mas eu vou ficar quieto. Quanto a bateria manda-chuva ou baterias no geral? Não, baterias no geral. Eu Não, gosto mas é um muito de. porre mesmo. Não, eu gosto muito de bateria, por exemplo, quando eu fiz o Unesp, sei lá, bateria. Tinha um desafio de baterias. Não sei se você já chegou em algum Inter Unesp. Mas, Não. meu, o desafio de baterias é sensacional, né? Sempre foi muito da hora. Eu lembro que eu peguei uns desafios, tipo, muito cheio, assim, porra, a arquibancada lotada. Só que, assim, a bateria lá. Ou quando, por exemplo, tem a bateria com, tipo, meio fazendo uma música, assim. Mas, mano, quando você tá no meio de um rolê, e aí, tipo, os caras param um funkão e bota a Pra bateria, eu fico colocar a tipo, bosta da puta que bateria. pariu, velho, que Não, é merda. horrível. É horrível. E tipo assim, não, eu tenho certeza, plena certeza de que as únicas pessoas que gostam da bateria são as pessoas da própria bateria, porque você não gosta nem da bateria dos outros. Ah, É muito difícil você gostar. E assim, esse negócio também, ó, eu sou de bateria, eu gosto muito de rolê, de dar rolê. Esse negócio de ficar parando a música pra pôr a bateria é problema da organização. A organização do evento é burra. O pessoal é burro. Acha que não sei o que, porque eu vou pôr a bateria no meio, depois de uma puta de uma atração, porque o pessoal vai estar animado e vai. Gente, é, não. é tiro no Bateria pé. É tem a que hora ser que a você fala primeira assim, coisa. vou Que não pegar sei o uma que, quer tirar uma bebida. brisa ali. Quer tirar uma brisa ali com a bateria tem que ser a primeira coisa, a primeira coisa. Ou tipo assim, um DJ que vai começar uma brasilidade, um negócio assim, sei É, lá, um black, só pra tipo fazer uma. músicas de começo de rolê, a bateria e aí o funkão. Aí, Você não pode exato. tirar um funk pra tocar bateria, é proibido. Não, porque a hora que a bateria entra, eu falo assim, caralho, eu vou pegar uma bebida, aí eu vou no banheiro, aí eu vou pegar outra bebida pra me dar vontade de ir no banheiro de novo. Exato, pra dar tempo de banheiro. É um pessoal muito E com noção. ô Marcela, eu tinha uma outra pergunta pra fazer, mas acho que vou inverter a ordem agora que você tava até comparando a questão das baterias. E é uma pergunta totalmente improvisada porque eu não sabia que você tava fazendo pedago. Aham. Qual que é a principal diferença que você tem sentido da USP, lá da FFLeste pra Ribeirão? As principais, na verdade, tipo, comparando. Porque assim, eu imagino que na hora que a galera tá prestando no vestibular, nem sei se tem história, por exemplo, em Ribeirão, mas tem alguns cursos
que eu sei que tem, tipo, direito. Uhum. Eu não sei se caiu rapidão. Aí voltou. Voltou, boa. Eu não sei, por exemplo, tem alguns cursos tipo direito, só que óbvio, USP Sanfran, imagino que quem passe na Sanfran não cogita ir pra nenhuma outra, mas sei Uhum. lá, você tem cursos que tem nas duas cidades. Quais seriam os motivos, tipo, porra, ó, vale muito a pena ir pra São Paulo, vale muito a pena ir pra Ribeirão, pelas diferenças mesmo, né? Porque Aham. são pegadas, Olha, imagino eu, totalmente diferentes. sim. Eu sinto que pessoalmente, eu inverti totalmente a ordem. Se eu pudesse hoje em dia destrocar, eu teria destrocado, teria vindo para Ribeirão primeiro. Porque a vida universitária de Ribeirão é melhor. Ponto final, assim. De gandaia, festa, república, é o tempo todo o tempo, sabe? Tipo, lá em São Paulo não tem república, né? República igual a gente vê no interior, lá em São Paulo não tem. Porque em Uhum. São Paulo você divide apartamento, porque aí se você morar numa casa, eles vão te roubar. Ponto final. Né? Então você divide apartamento ali com umas E três, porque é quatro caro pessoas. também, né? E muito caro também. Nossa, muito caro. Não dá. Aqui não, entendeu? Aqui tem muita república, tem muito desse tipo de coisa. Então, assim, se você é jovem, tem muita energia e quer gandaia, interior, Ribeirão Preto, São Carlos, papapá. Então, assim, vem porque é aqui, sabe? E eu sinto também que existe uma segurança maior, no sentido de, tô numa festa, sei lá, conheci um pessoal aqui nessa festa, eles estão sem carona, sem lugar para dormir, eles vão dormir na minha república, eles vão dormir na minha casa. Beleza, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu sei que ele é da república tal, eu sei que ele faz o curso tal, a USP é menor, então eu sei que ele faz tal faculdade junto com tal amigo meu, ele mora em tal lugar, meu amigo mora lá também, ou enfim, em São Paulo, é terra sem lei. Qualquer pessoa pode estar no rolê. Qualquer pessoa de São Paulo pode estar no rolê, sabe? Uhum. Não existe, tipo, essas coisas de, nossa, aqui vou ficar muito louco, vou beber até cair e vou não sei o quê. Em São Paulo, é tipo assim, você desacordado no Uber, você vai morrer, sabe? Tipo assim, o cara vai te matar. Não tem, não tem, não tem. Eu tô dando risada, mas é isso, sabe? Tipo, uma vez, enfim, tinha uma colega minha que ela sempre ficava muito doida e não sei o que, papapá. E uma vez ela acordou, tipo, ficou loucona no rolê. Acordou na casa de um menino que era do curso dela, enfim. Tipo assim, na Zona Norte. E eu falei pra ela, eu falei, amiga, não. Sabe, você não tá. Inclusive, usei, falei, você não tá em Ribeirão Preto. Que você, que não sei o que, acordei na rap e tal. Não conheço quem me levou, mas eu conheço as outras 5 pessoas que moram lá e é isso Uhum. aí. Tipo assim, não, sabe, você tá em São Paulo, é outros 500. É outros 500. Então, assim, eu acho que questão de festa, de gandaia e blá blá blá, Ribeirão Preto tem esse lado, né, mais uhul. Mas em São Paulo tem outras coisas. Então, dependendo do seu curso, ou enfim, as oportunidades de trabalho estão em São Paulo, sabe? Você vai fazer uma economia da vida, você vai fazer um. Eu, no meu caso, escola, né, tem no Brasil inteiro. Uhum. Mas assim, o que eu já ganhei de hora-aula em São Paulo, eu não acho que eu vou ganhar em outro lugar. Tá. Até porque o É. custo de vida é mais alto também, né? Sim, sim. Mas é isso. Muitas das oportunidades de emprego estão em São Paulo. É, enfim, aí você tem que ver o que que você quer, o que que você está disposto, ou de qualquer É que é o forma. que você Eu, se eu pudesse ter comentou, por trocado. exemplo. Isso aí, você comentou de inverter a ordem, por exemplo, você talvez tivesse começado em pedago e ter terminado Exato. em, Porque em agora também história. eu tô aqui em Ribeirão, mas eu tô velha de guerra, sabe? Eu não quero. Eu não tenho pique de Tem ficar e só vinte vai, e e três bebe anos, né? corote até o. Não dá. Eu tô com 26 e tô fazendo tudo isso ainda. Parabéns, ó, eu tô com 23. Ontem eu passei. Ontem sextou aqui, ó, na minha casa, no meu sofá, meia-noite eu tava dormindo. Foi lindo. Nossa. Tudo que eu queria. E falando um pouco mais sobre o curso mesmo de história agora, como que é? Tipo, eu sempre tive essa curiosidade de cursos que a gente tem a matéria na escola.
né? Eu conversei com uma galera de física, por exemplo, da Unicamp, eles falam, meu, tudo que você sabe de física da escola, ignora. Tipo, física na faculdade é outra coisa. Uhum. História, é essa pegada também? Porque, Não, é tipo, 100% essa pegada. mas então, vamos aprofundar esse tópico, por Vamos lá. favor. Tipo, o que tem diferente? Sei lá, acho que a pessoa pode se iludir um pouco de, porra, se é Uhum. totalmente diferente, aquele argumento que você usou lá no começo, cara, eu tive um professor de história que era muito da hora, não sei o quê. Tipo, o que muda e o que a pessoa pode estar se iludindo quando ela entra no curso? Certo. Muita gente entra, inclusive eu, na época, achando que vai ser uma grande história do ensino médio, assim, que você vai ter várias histórias. Porque história do ensino médio, normalmente o professor chega, fala, ó, sei lá, história, Segunda Guerra Mundial, fulano, 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 nananana, aconteceu isso, 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 ano tal, papapá, batalha tal, não sei o que, nananana, Uhum. pronto, acabou. Ele te conta o que aconteceu e fica por isso mesmo. Então, quando você vai, você acha que é isso, né? Que você vai ter esse tipo de exposição em vários nichos, né? Então, sei lá, eu tive História do Brasil Colonial, 1 e 2, História do Brasil Independente, 1 e 2, enfim. Aí você entra. Quando você entra, você vê que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Essas matérias, a matéria de história, ela. O curso de história, né? Ele é muito baseado em teorias. É um curso muito pesado. É um curso muito pesado mesmo. Os textos são Tá. enormes, os professores são exigentes. Eu brinco com um amigo meu assim, né? Que ele. É um curso que você pena, você realmente pena para fazer, mesmo. Porque é muita coisa, é muita carga de leitura. É, que eu A sinto carga que o horária é curso muito de. puxada? A carga horária é muito puxada mesmo. É o que? É tipo Eu, integral? não, na verdade, ou ele é à tarde ou ele é à noite. Uhum. Mas são aulas de 4 horas. Então, ou você tem Cara, uma das aula tem 4 horas? ou você, tanto é que você pega 4 matérias por semestre. É isso que a Nossa, faculdade te recomenda. Você pega 4 matérias por semestre. caraca. Então, a sua aula ou é das 2 às 6, ou é das 7h30 às 10h30. Normalmente à noite não tem intervalo e tal. Então, são 4 horas. Então, assim, você vai ficar das 2 às 6. E aí tem as temáticas, né? Então, por exemplo, sei lá, na matéria de Brasil colonial, eu tive uma aula que era sobre algodão. Então, eu fiquei das 2 às 6 discutindo algodão no Brasil colonial. E ponto. Naquele recorte, naquele período de tempo. E é aquilo. E você vai. E você lê um texto sobre isso antes. Então, né, os textos são sempre antes da aula. Então, você chega para a aula já com o texto lido, tem o programa, você lê o texto. Aí depende, você pode discutir o texto, né? Aí, nessas 4 horas, tem, por exemplo, tem professor que faz 2 horas de exposição, um intervalinho ali, né? 2 horas de discussão Um de texto, debate? Tá. debate do texto, ou, sei lá, entendeu? Faz 2 horas de exposição, 2 horas atividade, ou 4 horas de exposição, e é isso aí Caraca. mesmo. Então, depende muito, assim. E aí, quando eu entrei, eu achei que seria isso. E quando eu entrei, eu descobri que não, que na verdade o ponto, né, de todo o curso é a questão de não é o que aconteceu, mas como escreveram sobre o que aconteceu. Porque no final das contas, né, o ponto é esse. Então a gente sempre fala assim, que não sei o que é a história escrita pelos vencedores. É mesmo, sabe? E aí o ponto de um curso inteiro é sobre isso. Vou dar um exemplo. Caraca. Quando eu fiz Brasil Colonial 2, foi uma das melhores matérias que eu fiz. O nosso trabalho era sobre, né, Brasil Colonial pra gente é aquilo ali, né? Tinha família imperial, não sei o que, escravos, uma burguesia, e é isso. E é isso que a gente aprende na escola. Quando eu fui fazer o meu trabalho, a gente tinha que usar fontes, arquivos, documentos, que era tipo um IBGE da época, e fazer todo o nosso trabalho em cima disso. O meu trabalho foi sobre costureiras, fiandeiras e alfaiates no Brasil colonial
em Caraca. São Luís do Paraitinga, no Brasil colonial, entendeu? Tipo assim, é uma coisa, é muito, muito, muito específico. E aí você Se fosse o começa. Carnaval de São Luís, pelo menos, porque o Carnaval de São Luís do Paraitinga é. Pior que eu gostei muito de fazer esse trabalho, de verdade. Porque daí você começa a descobrir um monte de coisa que você fica, Uhum. meu, por que que ninguém fala sobre isso? Sabe? Por Aham. exemplo, a maioria dessa classe trabalhadora, a maioria das casas, né, dos forros, eram chefiados por mulheres. Porque o homem foi embora e nunca mais voltou, porque o cara era bandeirante, porque a mulher engravidou e sei lá quem era o pai, porque tem vários, porque o cara morreu, Uhum. muita gente morria. Sim. E aí, o que, que vai fazer? Aí você tem toda uma história construída baseada, né, que você sempre escuta, no Brasil colonial, as famílias eram patriarcais e papapá. Que família? A família burguesa. Uhum. E essa classe média, assim, essas costureiras que chefiavam as próprias casas, com mais 5 filhos, tipo assim, sabe, patriarcal o Sim. caralho, sabe? Tipo assim, eram elas. E por que que isso não faz parte da nossa história, Uhum. da construção da história do Brasil? Por que que até hoje a gente acha que, né, tem muita gente que... E aí você começa a ver os preconceitos, as pessoas falando e papapá, e aí vem esse pessoalzinho legal aí da família Deus que fala, que não sei o quê, porque os homens Família e não sei o tradicional. quê. A grande família tradicional. Mas e aí, sabe? O povão mesmo era chefiado por mulher. E aí? E é muito Que fera. interessante, assim. E aí, o doido é você pensar exatamente isso, de por que que isso, essa informação, esse recorte, essa parte, não tá nos livros de história. Por que que essa informação não tá na BNCC? Por que que essa informação... Por quê? Porque não quer. Não, Porque não tem interesse em construir uma história do Brasil em cima disso. não, faz sentido pra caramba, porque você tava falando, né, que é escrita pelos vencedores. E tem um negócio que a gente aprende ali quando a gente é criança, tem até dois temas, que é tipo, os portugueses vinham pra cá e eles trocavam, tipo, espelho com o índio, como se o índio nunca tivesse visto o próprio reflexo num espelho d'água no rio, tipo, num Sim. lago, sabe? Uhum. Ou, por É, exemplo, que o essa... Brasil aboliu a escravidão porque a princesa Isabel foi boazinha. Tipo, caralho, que foi boazinha, Aham. sabe? Não, então, todas essas coisas, assim, a história indígena ela é completamente apagada. Tipo assim, eu tive um professor, um dos melhores professores do departamento, super exigente, mas, tipo assim, todo mundo sabia, né? Você vai pegar aula com o Natalino, que ele dá. A pegada dele é essa América pré-hispânica, assim, né? São Uhum, indígenas, mas são indígenas da Mesoamérica, né? Não, não é aqui do Brasil. E assim, você começa a ver tipo, os sistemas de irrigação que eles tinham, e os portugueses nem sonhavam, tipo, em chegar nem perto, sabe? A questão de organização, a organização política deles, porque a gente tem muito essa ideia, né? Que foi tudo construído em cima de uma BNCC, de que são os portugueses civilizados, e os europeus, né, civilizados, que é organizados. a BNCC que você falou? A BNCC é a Base Nacional do Curricular Comum, que é Ah, um tá. documento que fala, ó, é um documento que todas as escolas têm que seguir, que Entendi. A fala, história é tipo, essa. que fala, tipo assim, Basicamente ó, isso. na história do primeiro no ensino médio você fala de X, Y, Z. Na Entendi. segunda no ensino médio você fala de X, Y, Z, entendeu? E aí todos os livros, todos os materiais didáticos, todo mundo tem que seguir a BNCC, Uhum. necessariamente. E aí, Entendi. enfim, aí você começa a ter aula com ele, e aí você descobre que, na verdade, os índios mesoamericanos tinham um sistema de organização que a gente nem sonha. Mas assim, a gente nem sonha, nem sonha. Os portugueses nem sonhavam, os espanhóis nem sonhavam de comunicação, de organização política, de. Só que eles não tinham arma de fogo. Uhum. E aí Fogo metal. acabou. E acabou É, assim, né? Mais ou menos, porque a gente acha que sim. os espanhóis também chegaram lá e em um ano já tava. Que a gente aprende isso, né? Ó, eles chegaram, os espanhóis, como fala? Dominaram Dominaram Menezes. Uhum. e acabou. E assim, foram anos de batalha pau a pau, sabe? Uhum. Enfim, tem Mas, dentro mas de uma cosmogonia que fazia sentido e a gente não tem nada a ver. E tudo isso é político.
E aí é isso que a Não, gente aprende dentro do curso, a ver isso, a debater isso, a questionar esse tipo de coisa. mas, por exemplo, se isso acabar não sendo reescrito na BNCC que você falou, no final, como que essa, tipo, eu entendo que o propósito é formar historiadores que vão dar aula, certo? Mas se, tipo, durante a aula ali vocês não conseguem, na aula, por exemplo, você tá no ensino fundamental 2 ou no ensino médio ali dando aula pra galera, falando sobre história, e você, não é que não tem a permissão de falar sobre isso, mas, tipo, acaba não dando, não Uhum. tem, você não tem tempo, tipo, não tá na grade curricular ali, você tem que passar que índio trocava espelho e ficava feliz. Aham. É, como que, tipo, você, sei lá, tem alguma proposta que a faculdade tenta, ó, não, galera, vamos tentar, então, passar a história real do que aconteceu? Tem, tipo, algum Uhum. movimento? Como que é isso? Eu nem sei direito como formular a pergunta, porque, tipo, a Sim, eu impressão que eu tenho entendi é o que você quis dizer. que isso fica, tipo, só, esse conhecimento fica restrito a quem vai fazer o curso de história, mas que nem vocês têm espaço pra Uhum. ah, compartilhar a informação. Sim. É, então, acaba sendo uma coisa muito complexa no final das contas, porque a gente entra e os primeiros anos do curso, e quando a gente vai descobrindo todas essas coisas, a gente entra nessa vibe, assim, né? De não, que não sei o quê, porque a educação tem que ser revolucionada, a história tem que ser mudada, porque tem, ponto final, né? E aí, no final das contas, é muito frustrante, porque para dar uma aula dessa, né? Então, beleza, eu vou falar das batalhas dos índios mesoamericanos e de como teve todo o movimento de resistência e os espanhóis ganharam, mas depois de muita luta e muito não sei o quê, porque eles também eram muito foda, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu, como professora de história, eu tenho que parar, eu tenho que sentar, eu tenho que montar toda essa aula, porque essa aula não tá pronta no livro didático. Uhum. Essa aula não tá pronta no livro didático. No livro didático eu tenho, os espanhóis chegaram e mataram os índios. Fim. Então, eu tenho que parar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que puxar documento, eu tenho que puxar leitura, porque eu também tenho que tirar isso de algum lugar, né? Então, que é muita coisa, é muita especialidade. Eu sei isso agora, mas eu não consigo te falar os detalhes das batalhas, eu não consigo te falar da minha cabeça, né? As datas, são todas coisas que você tem que puxar quando você vai Sim, montar uma sim. aula sobre isso. Então, demanda tudo isso para realmente montar uma aula, formular uma aula, para conseguir passar para os meus alunos o que eu realmente acho que faz sentido. Beleza, esse é o mundo ideal, né, das coisas que a gente tem que ver. Na realidade, no dia a dia, como eu falei, né, o professor é desvalorizado. Então, no final das contas, eu não tenho só aquela turma. Eu tenho que pegar o primeiro, segundo, terceiro ano, eu tenho que pegar um nono ano, um oitavo ano, cada um deles uma matéria diferente, corrigir prova, fazer trabalho, e aí vai. Aí vai. E aí é só muito frustrante. É só muito É, frustrante, porque no final imagino. das contas, ou você vai montando essas aulas conforme os anos vão passando, e aí depois de anos de trabalho, você tem uma aula, algumas aulas montadas, assim, ou enfim, é, meio nesse Seu sentido, de repertório ali, você pera, né? tem o seu repertório exatamente, e assim, quando você chegar lá no final, a que você fez no começo vai estar desatualizada, né? Só lembrando. Ou você é um professor muito foda que ganha muito bem com uma turma lá no Liceu de São Paulo e você ganha um salário suficiente que te supra para você conseguir parar tudo e montar sempre essas aulas, você conseguir trabalhar da sua casa, porque no final do dia, quando você tem 30 turmas, né, supondo um professor que tem que trabalhar na prefeitura ou no estado ou não sei o quê, e tem que pegar muita turma, não tem como, não tem como. Sabe, não tem como você parar tudo e fazer. E aí é muito complicado, porque a gente entra lá e a gente quer fazer, e a gente quer mudar, e a gente descobre muita coisa, e não dá. Não dá para passar. Porque no final do mês eu tenho que pagar meu aluguel. No final do mês eu Uhum. tenho que comprar minhas coisas. No final do mês, sabe? Eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de ter minhas coisinhas, eu tenho vontade de, enfim, fazer alguma coisa diferente, comer alguma coisa diferente. Preciso pagar meu aluguel, preciso pagar minhas coisas. Então, assim, é muito frustrante. É muito frustrante nesse Não, sentido. imagino. Porque assim, Porque no final é isso. Ou você segue o livro, ou você segue o é livro. tipo, aquilo.
a impressão que eu fiquei é que vocês fazem um puta trabalho da hora durante o curso de investigar mesmo outras faces da história. E no final vocês, beleza, eu vi isso tudo, eu sei essa informação, tá, vou meio que morrer com ela, porque eu não tenho tempo de passar isso pra frente Exato. e não Acaba tem esse ficando muito espaço também, né? subjetivo. Acaba ficando muito subjetivo e você acaba inserindo ali as informações onde você consegue. Ah, Então, vez ou outra, às vezes você não tem tanto tempo de pesquisar tudo. uhum. E aí, uma outra coisa também que não ajuda são os vestibulares. Porque o Que cobra as vestibular é mesmas aquilo, coisas. sempre cobra as mesmas coisas, é um decoreba, Uhum, ponto. E aí, e é isso, né? entendi. Esse último vestibular que eu fiz ali da FUVEST, eu achei super interessante que teve uma questão sobre Você a Quinta gabaritou a Viga. história? Eu errei uma, eu acho. Eu Tá. acho que eu errei uma ou duas. De quantas? Ai, nossa, pior que eu nem lembro agora. Acho que são 15 de história. Caraca, Eu fui velho. bem, Você assim. Acho que eu gabaritou a acertei história. umas 12, 13. Caraca, aí sim. Mas é umas coisas que, entendeu? Não agrega, sabe? Tipo assim, Uhum. a que eu errei. Aham. Eu lembro uma das que eu errei, assim. Eu nem lembro direito, mas era alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial. E era tipo o decoreba do decoreba, assim, sabe? Tipo o nome da batalha, sei lá. Nossa. Você Não fala, sei o nome da não tem nada a batalha. ver, o cara solta a guerra do Peloponeso, né? Não, Ah, até. é verdade, tinha uma. Nossa, você falou do Peloponeso, lembrei. Tinha uma da Segunda Guerra Mundial que eu errei e tinha uma de. É a ida de história antiga que era tipo assim: a guerra, nem sei se era do Peloponeso, a guerra do não sei o que lá, era dois pontos. Liga de Delos formada por, sei lá, opção A, Atenas, Esparta, Nossa, umas sei coisas muito lá. específicas, assim mesmo. Aí, segunda opção, apenas Atenas e Esparta. Terceira opção, Atenas, Esparta e uma outra lá. Porra, sei lá. Nossa. O que que vai mudar na vida no final, né? Tipo, Exato, não sei, ponto, entendeu? E o aluno do ensino médio não sabe também. Quer dizer, não sabe precisa porque o saber. professor passou para ele decorar e ele decorou. É. Depois da prova ele vai esquecer. E não vai mudar nada. Não mudou nada na minha formação. Ô, Marcela, até nessa questão que a gente começou a falar um pouco mais de história antiga, durante a faculdade vocês não. Porque, assim, óbvio, os temas que a gente comentou aqui foi de história do Brasil e América, mas vocês veem bastante história antiga também, né? E até aproveitando, como que funciona a questão de pesquisa disso? Porque aqui no Brasil, se você for estudar, por exemplo, Brasil colonial e tudo mais, você tem aqui acervos com documentos da época que estão aqui porque foram feitos aqui. Mas quando você vai Uhum. estudar a história de outros lugares, que, porra, não tem o porquê eles mandarem. Óbvio, hoje tem mais coisa na internet, mas como que é esse processo também? Tá, eu tenho. Opa, deixa eu só. Pronto. Eu tive sim história antiga. Lá a grade de história, inclusive, para quem quiser, né, tiver curiosidade, se você procurar assim, grade, história, USP, já vai aparecer. A gente tem história antiga um e 2, história medieval um e 2, enfim, e assim vai. A pesquisa em história antiga nessas coisas, ela acaba sendo muito interpretativa. Não tem coisas, enfim, né? O que tem e Não é tão tá. investigável. Não é tão investigável, tem muito resquício de coisa, tem poucas coisas que são completas, né? Obras completas. Tem muita arqueologia. A arqueologia acaba sendo uma parcerona, assim, da história nesse sentido. Inclusive, tem uma matéria, uma optativa, né, de arqueologia que eu fiz lá na FEFELESH, muito boa, se Arqueologia alguém é o cara que fica varrendo areia o dia inteiro lá. varrer na areia, exatamente. Esse coitado aí. Agora, de história antiga mesmo, os próprios filósofos, assim, enfim, por exemplo, Sócrates, por exemplo, não deixou nada escrito, né? O que a gente tem de Sócrates é o que escreveram sobre ele, né? Caraca. Dessa época mesmo. Então, acaba sendo muito complexo, assim. E aí você realmente tem que ir para outros lugares, você tem que pesquisar, ou eles mandam
as coisas, né? Então, sei lá, eu fazendo uma pesquisa que eu preciso de documentos mesmo, livros, tal, isso é passível de ser digitalizado, se dá para mandar foto, se dá para mandar. E aí acaba sendo uma conversa entre as universidades, né, eu nunca vou conseguir mandar um e-mail pro museu de não sei aonde para pedir um negócio que eles vão falar, quem é Uhum. você? Né? Então você sempre precisa de um intermédio, de uma universidade ou de uma instituição ou do próprio governo, né? Seja estadual ou nacional, acho que depende do nível de pesquisa e do quanto eles precisam mandar ou trazer, ou você vai até lá, né? Então, às vezes, você tem que ir até lá mesmo. E é E isso até aí. lá acaba sendo uma opção não tão viável, às vezes. Exato. Então, tem bastante gente que consegue, que não sei o que, que tenta bolsa de pesquisa, bolsa Uhum. de coisa para realmente para ir, para conseguir fazer a pesquisa lá e etc. Mas acaba sendo realmente uma minoria da minoria, porque no final das contas, tipo, beleza, eu consegui uma viagem, a USP vai pagar para mim para eu ir pro Peru estudar, sei lá, as tumbas lá. Legal, mas assim, você vai ter que comer lá, você vai ter que ficar lá, dependendo ou não da bolsa, né? Eles pagam moradia ou não. Então, É, você tem que pagar então, pra ir aí você tem que pesquisar, às pagar. vezes. Exato. E Acaba uma sendo outra dúvida. investimento. Hum. É, não, com certeza. Tipo, mas ao mesmo tempo, é um investimento Gasta. que no final você não vai ter tanto retorno assim, infelizmente, né? E Sim. até aproveitando, eu tenho uma outra dúvida, porque, tipo, querendo ou não, tem uma hora que você para, você começa a olhar o passado. Só que, tipo, porra, a história ela é viva, né? Então, infelizmente, a história, coitado quem tiver daqui 1000 anos, porque os caras vão estar vendo tudo que a gente já viu e mais 1000 anos, né? Então, como que é essa gestão, essa relação com os professores, essa gestão de matérias, né, de conteúdo? Porque, tipo, sei lá, se você for pegar universidade pública, geralmente refazer a grade ou adicionar coisas novas ali é um pouco mais engessado esse processo, né? Então, de atualizar mesmo o curso. Aham. Mas, sei lá, se você for pegar Primavera Árabe, então, tipo, é um fato, de certa forma, recente, mas, sei lá, como que os professores fazem essa gestão? Como que é a relação com eles e nessa gestão de conteúdo mesmo? Porque é da hora ver coisa do passado, mas você vê coisas do passado que, tipo, por exemplo, Primavera Árabe mesmo, que são coisas que atuam direto ali no nosso cotidiano. Tipo, porra, isso tá mexendo na Sim. economia do mundo inteiro, no que a gente vive hoje. Então, como que é essa gestão por Uhum. parte deles, assim, não sei se. Ou dos próprios alunos, talvez. Certo. Então, lá acaba que assim, o que eles tinham. Tem história de tudo, o tempo todo, em todo lugar, né? Então, eu cheguei a fazer até a história da alimentação, uma Caraca. optativa lá. Então, assim, tem como você pesquisar qualquer coisa, qualquer coisa. Então, o que eles fazem lá durante a formação, que no final das contas é o que eu pessoalmente acho que faz mais sentido, eles te ensinam a aprender. Para depois, quando Uhum. você quiser pesquisar sobre Primavera Árabe ou qualquer outra coisa, você consiga fazer isso sozinho. Você consiga Entendi. ir na biblioteca, você já tenha um referencial de quais autores você, né, não são neonazistas. Você sabe quem você pode pesquisar, você sabe quais são enfim, você consegue ali fazer esse manejo. Então, uma das coisas que eu acho que a gente sempre tem que se atualizar, né, que inclusive a própria FFLeste, a Universidade de São Paulo, tava nessa, eu não lembro se era 2022 ou 2023, ou, enfim, para frente, mas eles iam inserir no programa História da Ásia, Uhum. Que da hora. e história indígena. Lá a gente tem história indígena como optativa, né? Ia se tornar obrigatória dentro da grade. E aí, assim, é o que eu falei. Tipo, história da Ásia. O que que é história da Ásia? É tudo? É nada? É nada. Então, Uhum. é nesse sentido de você entrar, de você chegar, de você conseguir dar uma pincelada, de você conhecer algumas principais correntes teóricas ali que estudam, conhecer alguns nomes, saber algumas coisas, para se um dia, quando você quiser escrever ou pesquisar sobre os samurais no período X ali no Japão, você consiga, sozinho.
né? Então é mais ou Tá. menos essa formação. Acaba que na grade, a Universidade de São Paulo, ela é uma universidade, vem aquele papinho de Fefeleche, né? Ocidental, eurocentrada, branca, etc. Enfim, né? E aí acaba que os próprios professores ou os que têm interesse também, porque alguns também, né? Tem algumas coisas que não tem o que você fazer. Então, por exemplo, você vai ali, eu tive História Ibérica 1 e 2. Você vai falar de, de Portugal e Espanha, não tem o que fazer. Agora, por exemplo, um professor, entrou um professor novo recentemente de Brasil Independente, que uma das aulas que ele dava era sobre o movimento, era uma aula dentro de todo o curso, né? Mas era sobre o movimento LGBT no Brasil Independente, Que da hora. né? Então você fica, nossa, uau, que legal, essas pessoas né, esse movimento já existia, essas pessoas já tinham voz e blá blá blá. Então eu sinto que é mais ou menos isso, assim, o curso de história ele te forma para você conseguir aprender a aprender sozinho o que você quiser. E aí quando acontece um evento desse, né? Então a guerra na Ucrânia, se eu quiser hoje eu posso entrar numa biblioteca, eu vou pesquisar, eu vou saber, eu vou olhar quais são os referenciais e eu vou conseguir fazer, pegar, né, pensar um background ali da Ucrânia, que é uma coisa que não passa nem perto do nosso curso, Uhum. a Ucrânia, e vou conseguir fazer isso sozinha. Tá. Então, eu acho que a pegada é mais ou menos essa mesmo, de você conseguir fazer. Que da Então, hora. acaba que a relação com o presente mesmo, ela acaba sendo A seu critério, né? Pelo. muito a seu critério e muito do tipo assim, olha, é, você sabe como é na escola, porque você foi para a escola, e você sabe como pode ser aqui a partir da minha matéria. Então, e aí você começa a ver como o presente, como as coisas que acontecem no presente é fruto de uma seleção que foi feita lá atrás do que seria bom ou não falar sobre. Então, é mais ou menos isso, assim. Não sei se eu respondi. Não, Acho, respondeu. Achei da acho que. hora. Assim, acaba. Assim, não sei se eu vou tentar meio que resumir, ver se eu entendi direito. Mas, tipo, eles. Como realmente não dá pra abordar tudo, eles te dão as ferramentas. E aí, sei lá, se você quiser fazer um grupo de estudo com uma galera, vocês que façam, mas vocês já têm a parte, os procedimentos certinho e vocês conseguem, a partir de um evento que está acontecendo, conseguir extrair realmente as informações que aconteceram e não só o que fala na televisão, por exemplo. Exatamente, exatamente. E Nossa, aí que da hora. nessa do tipo assim, que nem eu vi, por exemplo, eu vi autores marxistas, eu vi autores do, sei lá, economistas que vão mais nessa linha. Então, durante a graduação, você vê essas linhas teóricas também, né? Então, você vê história social, história da Uhum, família, história, enfim, whatever. E aí você vai vendo, e aí você consegue fazer, sabe? Então, que nem eu falei, se eu for estudar a Ucrânia hoje sozinha, eu preciso decidir se eu vou fazer uma história econômica, se eu vou fazer uma história social, se eu vou fazer, né, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, os entendi. autores que eu vou pegar. Eu quero só autores que marxistas, então provavelmente vai ter, enfim, pegada materialista dentro do meu, que vão tentar explicar as coisas pelo materialismo e assim vai. Uhum. E eu vou mudar totalmente agora, tá? Mas é um curso muito politizado. Eu lembro que o Fabinho falou que ele assustou no começo. Que, tipo, ele chegou, ele tava querendo cachaçada e tudo mais, e no final era, tipo, os caras querendo política. Tipo, meu, como assim? Eu só quero curtir a vida American Pie que eu vi. Aham. Então, eu sinto que sim. Eu acho que a Fefeleche é o maior instituto da USP inteira. Tipo assim, entra muita gente todo ano. Se eu não me engano, só na Letras entra mais de 200 alunos por ano. Então, Era isso aí. É gente pra caralho. é isso aí, né? Então, assim, tem muita gente. E você consegue achar de tudo lá dentro. Entendeu? Então, se você quiser entrar e cachaçar, e só, você consegue. Se você quiser entrar e politicar, você consegue também. Entendeu? Então, eu sinto que é uma questão de encontrar a sua tribo lá dentro. Uhum. Agora, ele é um curso.
embasado em muita política. É um espaço embasado em muita política, é um ambiente embasado em muita política. Então, assim, lá dentro, algumas coisas não eram toleradas e ponto e acabou, sabe? E são coisas que às vezes eu sinto falta. Nunca aconteceu nada comigo, mas assim, você escuta algumas histórias, sabe? Aqui no interior e não sei o que, papapá, etc. Lá, vamos supor, tá tendo uma festa na Fefeleche. Se chega um cara, faz alguma coisa comigo, ou fala alguma coisa de uma maneira, ou pega no meu braço, e eu dou um grito, todo mundo para. Todo mundo para, o cara vai sair da festa, ele vai ser expulso, ele não vai pisar mais lá e ponto e acabou. E ponto e Que acabou, da hora. sabe? Não tem meias palavras, não tem discussãozinha, não tem que não sei o que, sabe? Lá é vamos pensar, né? Porque assim, assédio todo mundo sabe que não é pra fazer ponto. Uhum. Agora, pensando numa discussão mais recente, assim, por exemplo, a questão de pronomes com pessoas trans. Lá dentro, se uma pessoa, seja quem for, chega e fala: Olha, eu quero ser reconhecido no masculino, ela vai ser reconhecida no masculino e ponto e acabou. E ponto e acabou, sabe? Não tem, não existe, não tem discussão. Galera Porque não é respeita, né? para ser uma discussão, Uhum. entendeu? Então, eu sinto que é um curso muito político nesse sentido, o que eu, Uhum. sinceramente, acho ótimo. Sim, sim. Sabe, eu achava ótimo, assim, tipo, de você, sabe, poder ter essa liberdade. E ainda assim, né, como em todo lugar, existe pessoas que sofrem lá dentro, existem, enfim, episódios transfóbicos já existiram e etc e tal. Várias vezes as meninas vinha, né, no coletivo feminista falar que tinha acontecido alguma coisa, mas assim, comparado com outros lugares, eu sinto que é um ambiente muito seguro. Nesse Uhum. Que sentido, assim. massa. Então, então é isso. Ele acaba sendo embasado em muita política, mas você não precisa necessariamente fazer política se você não quiser, né? Mas é um pessoal que realmente é engajado, assim. Da hora. Não, acho. Assim, eu gosto porque eu acho que o ambiente universitário ele tem que ser o mais rico possível nessa questão, vai, tanto cultural, mas quanto racial, quanto, tipo, todas. Quanto mais tiver, mais vai agregar ao debate universitário como um todo. Sim, com A certeza. galera Isso eu para achava de pensar muito igual bom. sempre. Isso eu E. achava realmente muito bom lá, assim, de você ter essa diversidade. Tanto é que quando eu saí da Fefeleche, nossa, eu até assustei, assim. De às vezes aconteceu alguma coisa e eu, nossa, ô, você não tá na Fefeleche, volta, sabe? Ô, Marcelo, a nossa conversa aí tá caminhando pro fim, mas eu tenho uma última pergunta pra te fazer, que Uhum, é talvez a mais difícil, brincadeira. Mas se você pudesse dar uma dica, um conselho pra quem tá prestando vestibular, que queira fazer história, que queira ir pra FEFELESH, ou que tá na dúvida se vai fazer história ou não, porque, tipo, tem a questão da família, aham. ou se vai até fazer pedagogia também, enfim. E, na verdade, até uma dica que você gostaria de ter recebido quando estava prestando vestibular, o que que você falaria, tanto da vivência universitária, quanto, enfim, do que você achar pertinente Certo. aí? Nossa, tanta coisa. Eu acho que se você tiver a oportunidade de assistir uma aula de história de universidade, assista. Sabe, se você mora em São Paulo, um dia só entra na Fefeleche e senta lá. É muito aluno, é muita gente, ninguém nem vai perceber que você não é de lá, sinceramente, assim, só entra e senta e boa. Se você tiver essa oportunidade, se você não tiver essa oportunidade, dá uma olhada em alguns nomes de professores pela internet mesmo. Procura essas pessoas no YouTube, tenta assistir uma aula gravada, uma palestra, alguma coisa assim, para você ter um pouco mais de noção do que é o curso de história, do que te espera. Dá uma olhada nos programas, sabe? Tudo isso você consegue achar no site da FEFELES. Você procura grade História USP, currículo História USP, você já vai achar. Realmente dá uma olhada, assim, olha os textos, olha quantas páginas tem os textos. Que mais? E assim, pensa com carinho e quando a sua família falar, olha, toma cuidado, porque você vai morar embaixo da ponte se você fizer história.
pensa bem, porque realmente é um mercado muito difícil, assim, não querendo desanimar. Eu amei ter feito história, muito, muito mesmo. Eu acho que parte do meu curso deveria ser realmente para todo mundo, assim, ciclo básico da vida de qualquer ser humano, porque é um curso que abre muito a cabeça mesmo. Mas se eu pudesse, eu gostaria de ter sabido que não é um grande curso de história do ensino médio. Então, eu acho que seria mais nessa pegada, assim, dá uma olhada, procura mais a fundo, vê as pessoas. Tem muita palestra de professor na internet, tem muita, com a pandemia, não sei o que, tem muita aula gravada. E ver se é isso Uhum. mesmo, porque é um curso puxado, é um curso muito puxado, é realmente complicado, assim. Poucas pessoas terminam no tempo ideal, e tudo bem, mas saiba que é Fechou. difícil. Da hora. Marcela, brigadão aí por ter aceitado de novo, compartilhar um pouquinho da sua experiência. Muito da hora. Acho que foi a primeira entrevista que eu fiz sobre história. Eu tinha uma curiosidade bem grande, porque a minha dúvida era justamente, porra, será que é igual ao ensino médio? E pelo jeito Aham. não é mesmo. Não. Então, brigadão. Deixar aquele último recado de novo, galera. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos que estão pensando em fazer história ou que estão na dúvida aí de cursos de humanas e tudo mais. Né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, tudo isso aí. É até chato ficar falando. Mas é isso, brigadão, Marcela. Eu que agradeço, foi bem legal Sucesso fazer, aí eu em estava pedago. ansiosa. Queria que acontecesse. A gente Da tá, hora. tá remarcando faz um tempo, né? Exato, exato. E é isso, brigadão, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, Marcela. Boa sorte aí em pedagogia, nessa vida Obrigadão. universitária nova aí. E, mano, agora eu quero te dar uma dica, mano. Você é nova, você tem 23 anos, vai pras festas, assim. Vai Aproveita, beber que a hora corote. que. Não, mas exato. E, tipo, isso fica uma dica pro resto da galera. Meu, aproveitem enquanto vocês estão na faculdade, porque a hora que passa, velho, dá uma saudade. E Isso é fechou. verdade. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada. Eu que agradeço.